Olá, seja muito bem-vindo ao Edifique, o podcast da Igreja Batista Pedra Viva. Hoje aqui comigo duas mães muito especiais, a Daniela Agripino, Keila Marques. A Dani é mãe de dois meninos, o Alan e o Davi, um já adolescente, né? O outro ainda Isso. criança. A Keila, mãe da Marisa. Isso. E elas são mães especiais porque a Keila tem uma menina que é autista. Isso. A Dani, mãe por adoção, né? Então, eu queria que vocês compartilhassem um pouquinho da experiência de vocês. Tenho certeza que vai ser muito rico esse episódio. Começando por você. Obrigada, Dani, por estar aqui com a gente, viu? Obrigada pelo convite. Eu queria saber como que surgiu, né, a questão da adoção. Já era um desejo de vocês, do seu esposo? Sim, quando a gente namorava, por algum motivo a gente já tinha pensado e fazendo planos para o futuro, tinha pensado em ter um filho biológico e o outro por adoção. E aí isso ficou na nossa mente, a gente casou, passou um tempo, a gente começou a pensar em ter filhos. E aí o filho biológico não chegou, e aí a gente logo pensou, vamos inverter a ordem, porque a gente já pensou, tem tanta aquela história do passado, tem pessoas que ficam 5, 6, 7 anos na fila de adoção, então vamos inverter talvez, e aí a gente vê o que vai acontecer. E a gente entrou na fila de adoção, aí tem várias questões, vários protocolos que a gente precisa seguir para isso. É muito burocrático mesmo, né? Então, é burocrático, que eu acho até, eu creio que seja assim necessário, porque deve ter muita gente que realmente não poderia ser habilitada e que às vezes tenta passar pelo processo, e aí tem os profissionais, assistentes sociais, psicólogos, que vão dando uns cortes no meio do processo. E vai ficando né, gente aí no meio do caminho? Sim, acabam sendo... Eles pesquisam, eu não sei exatamente como é agora, mas eu já tive uma amiga, por exemplo, que eles viram que há 10 anos ela tinha ficado afastada do trabalho, e aí falaram, não, como você já ficou um tempo, você não vai poder adotar. E ela comentou, não, mas agora eu já estou ok, eu realmente tive um problema de saúde, mas falaram, não, a gente vê o bem da criança. Se é para a criança entrar numa família que depois ela vai ficar desestruturada, não é essa a intenção. Então, todo o processo, a verificação de documentos que a gente precisa levar, tem que levar o lerite, todos os nossos dados, tem que passar até por um profissional, um psiquiatra, eles recomendam que ateste. Na verdade, porque um psiquiatra não conhece a gente muito bem, mas, enfim, falam que pode ser um médico de família para testar e tal. E aí depois tem as entrevistas com psicólogo, com assistente social, com esses profissionais. Tem cursos que a gente precisa participar, uma outra palestra. Agora eles comentam que é necessário também que os pretendentes à adoção façam, no mínimo, visitas, que eles participem de palestras em grupos de adoção, no mínimo em 3 palestras. Então, para eles, junto com todos os documentos que eles entregam, eles também precisam entregar a comprovação de que eles foram em algumas palestras também. Que é bem interessante, porque eles veem as vivências de outros, né? Então, a gente passou por todo esse processo. Aí tem a análise desses profissionais e depois que a gente efetivamente entra na fila de adoção. E aí, entrando na fila de adoção, cada um tem o seu número e a gente vai acompanhando de tempos em tempos. Agora é tudo mais fácil, né? Antes, quando eu fiz, não era digital o processo, então eu precisava ligar no fórum para ver qual que é o meu número na adoção. Puxa Agora vida. já é facinho, dá para dar uma olhada, acompanhar rapidinho pela internet, você já consegue dar uma olhadinha lá. Mas eu não... A gente fica com aquela ansiedade, expectativa de receber, mas como estava tentando os dois lados, ok. Mas demorou quanto tempo? O do Alan foram 2 anos e meio. Foi mais ou menos o tempo que ele nasceu até o tempo que ele veio pra gente, foi o tempo que a gente estava na fila. E aí, nessa fila, a gente, nas entrevistas, a gente acaba colocando várias questões. A idade, que a gente quer... Tem casais que desejam crianças mais novinhas, tem casais que não querem, então, bebês e querem... Ou adolescentes, ou então... É mais difícil, né? Mas, enfim, 4, 5 anos, até 10 anos. Então, isso a gente pode colocar também lá na inscrição, na ficha, falar na entrevista, né? E aí, o Davi, ele chegou com... O Alan ficou... O processo do Alan levou 2 anos e meio, o processo do Davi levou 1 ano, exatamente. Então,
tem vários fatores que a gente também, às vezes, não entende o que acontece, porque alguns levam mais tempo, outros não. A gente conhece casais que estão há 5 anos na fila. Nossa, meu Casais que são Deus. super estruturados, então... Que não teria motivos para ter tanta demora. Exatamente. E que não estão escolhendo um bebezinho, que às vezes é mais Uhum. difícil, né? Quando você quer uma criança de 1, 2 meses. Não, eles colocaram, já tem um filho biológico, colocaram que poderia ser uma criança de 9, 10 anos. Então, que é mais ou menos o perfil de vários que estão nos abrigos, né? Uhum. Aliás, na verdade, agora não chamam mais abrigo. Antes chamava... como que era o nome anterior? Orfanato. Uhum. Aí passou para abrigo. Agora é serviço de acolhimento, que é chamado. Ah, tá. Então, são algumas nomenclaturas que vão mudando, mas é um lugar onde as crianças ficam abrigadas, não necessariamente para fins de adoção, mas também para proteção, né, de alguma questão pontual que esteja acontecendo em casa. Então, eles são tiradas. E aí, depois, se isso é resolvido, elas são devolvidas para a família. Uhum. E aí, no caso de vocês queriam que fosse bebê? Ou A gente não? colocou até 2 anos na primeira e até 3 anos no segundo. Aí Tá. o Davi chegou com 2 anos, o Alan chegou com 2 anos e 4 meses e o Davi chegou com 20 dias. Puxa. E aí, a curiosidade é, como foi, assim, quando o Alan, né, que foi o primeiro, como que foi essa chegada? A gente recebeu uma ligação do fórum numa sexta-feira, falando: olha, a gente tem um menino que está no seu perfil, você gostaria de conhecer? Ele tem 2 anos, ele é negro. Eu falei, sim, claro, pode ser agora. Eu tô há 15 minutos aí. Não, aguarde, por favor. Então, a psicóloga vai entrar em contato. Ela não ligou na sexta-feira. Aí, na sábado, domingo, segunda-feira, o fórum abria às 2 da tarde, tentei ligar. Aí, ok, consegui, fomos lá na terça-feira, na hora do almoço, ela explicou um pouquinho e falou, olha, você não é... Vocês vão até o abrigo, na época, né? Vão até lá o local onde ele está. Se vocês não quiserem ficar com ele, não há problema algum. Vocês podem... Só não fica muito próximo para não gerar nenhuma expectativa, né, nele. Mas vocês vão ficar no mesmo número da fila. A próxima criança aparecendo nesse perfil, vocês podem conhecê-la, sem problema algum. Aí nós fomos lá, chegamos. Ele não estava lá no abrigo na hora, porque os maiores iam para a escola, então eles tinham ido levar assim, para passear de Kombi, né, de van. Aí, quando ele chegou, a assistente social falou, não é esse, porque eles iam descendo e correndo, né? Nossa, não é esse, gente. Não é esse, não é esse, não é esse, não é esse. Ah, é aquele ali. Aí foi, obviamente, nem olhou pra gente, né? Mas aí eles ficaram um tempinho em convivência juntos, e aí o Wagner se aproximou dele, pegou ele no colo, veio um outro menininho também no meu colo. Esse menininho olhou pra mim, ele era um pouquinho mais velho, falou, tia, me leva pra casa. Ai, meu Deus. Aí eu falei, não, mas aqui é a sua casa. Ele, você sabe, tia, não é. Puxa, Tô meu coração. Anos? O menino tinha 4 anos. Oh, era um pouquinho mais, mas depois a gente ficou sabendo que ele logo foi adotado. Também, que estava super bem na família dele. Mas aí com o Alan, aí a gente ficou lá conversando um pouquinho com ele. O Wagner, assim, ficou super emocionado. Ele falou, você viu por mim? Pode ser, você que sabe. Aí isso foi numa terça. Na quarta-feira ele voltou lá, eu precisei trabalhar, ele voltou, levou uma bola, saiu com ele, foi num shopping próximo e ficou um tempinho lá, porque elas queriam ver como que ele ficaria, como que ele se comportaria fora do ambiente que ele já está acostumado, né? Aí ficou super bem, na verdade ele dormiu no caminho, quando acordou, o Wagner falou assim, se ele acordar e começar a chorar aqui, eu não sei o que eu vou fazer com ele, né? Vão achar que assim, o que eu tô fazendo? Sentou na frente de uma loja de brinquedos e aí para distraí-lo. Aí, na quinta-feira foi feriado, a gente pegou ele de manhã, devolvemos à noite, na sexta, no sábado, no domingo. Na segunda, o fórum abriu de novo. Aí a gente já comentou que ele poderia ficar em casa. E aí, na terça, ele já veio morar com a gente. Então, numa semana não tinha nada, na outra semana já tinha um filho de 2 anos e meio. Meu Deus. Aí não tinha estrutura, porque a gente não sabia. E eles mesmos comentam, né? Não tem por que a gente se preparar se a gente coloca uma faixa etária, podia ser desde novinho até 2, 3 anos. Então, a gente não tinha nada. Aí tinha um colchão só lá que a gente dormia. Vocês tiveram que sair. Rapidinho compramos, mas enfim, deu tudo certo. Esse foi o de menos, né? Já estava com a gente. Mas muito gostoso. No primeiro dia, eu voltei do trabalho, ele já estava em casa com o Wagner, ele veio correndo assim, me abraçou. Muito gostoso, muito bom. E aí, desde então, ele foi se acostumando com a gente, com a família. Tem priminhos da mesma idade. E com o Davi? O Davi... foi também, rapidinho. A gente conheceu ele também foi na sexta-feira. Sempre com a gente foi na sexta. A gente conheceu ele na segunda e foi até mais rápido. Porque nós conhecemos ele na segunda-feira.
Aí, na terça-feira, falaram que a juíza não estava para assinar a papelada dele. Na quarta também não. E o Alan perguntando, e o meu irmão? E cadê meu irmão? Porque a gente não levou o Alan para o Alan conhecê-lo. Eu sou meio assim, eu preciso ver exatamente, deu certo. Então, depois eu vou falar. Para não criar, né, a expectativa. Exatamente, porque ele estava super... A gente estava orando muito pelo irmãozinho. Toda noite orava, que ele estivesse bem, que ele não estivesse sofrendo, que tivesse tudo ok com ele. Então, ele estava super numa expectativa e querendo muito também, né? Aí, quando a gente viu que ia dar certo na segunda-feira, nós vimos, era um bebezinho fofinho. Antes não estava acostumada a segurar bebê. 2 meses ele tinha? Ele tinha 20 dias. 20 dias. Eu nunca tinha pego bebê, não trabalhava no berçário na igreja, porque eu falava, não, é muito, muito delicado para mim. Mas aí, ok, depois vai, aí foi, numa boa. Mas aí, na quarta-feira, ele foi para casa. Aí ele logo também, não tinha primeiro nada e, de repente... Aí uma amiga emprestou um berço, tipo um Moisés. Na primeira noite ele ficou naquele bebê conforto. E aí uma outra pessoa deu alguma coisa no dia, a gente foi comprar algumas coisas também. Mas foi muito gostoso. E aí foram períodos muito bacanas, porque Deus foi muito bacana com a gente, foi muito bom. Porque primeiro o Alan, que já era mais maiorzinho, então a gente que não tinha experiência nenhuma. Sim. Depois o Davi, desde o início. Então... tudo fluiu super bem. E os irmãos, né? Como que foi criado esse laço, né? Como que foi se desenvolvendo isso? Hoje eles são unidos, se dão bem? Sim. Tem aquelas questões de irmão. Sim, tem aquelas questões que eles dão umas triscadas, às vezes. mas sim, o Alan ficava assim, tem foto dele, que às vezes dá uma olhada, ele olhando assim, no berço, viu o que eu queria um bebezinho mesmo. Porque ele falava isso antes, e eu pensava, imagina que vai vir uma criança, um bebezinho, né? Eu falava, não, Alan, olha, vai ser mais legal se vier um maiorzinho, olha. Porque você brinca com ele. O bebezinho, não, vai ser mais bacana porque eu imaginava que jamais ia vir um... Com 20 dias. Exatamente. E aí veio o Alan, veio o que eu queria. Mas é bacana. O Davi, que é o menor, ele sempre quer muito ficar com os amigos. Os menores normalmente querem, né? Ficar com os mais velhos, ficar com o Alan, com os amigos do Alan, gosta das mesmas coisas que ele, do mesmo estilo de música, dos mesmos esportes, de tudo, né? E eles têm quantos de diferença de idade? O Alan tem 15, o Davi tem 9. Tá. E aí você tinha comentado comigo, né, anteriormente, que vocês sempre falaram a verdade para eles, né? Vocês sempre foram transparentes. Isso já é uma orientação que vocês recebem ou cada família, enfim, que decide? Então, não é algo... O Wagner que sempre comenta, se eles estivessem usando drogas ou então fazendo alguma coisa obscura, eu ia ter vergonha de falar. Mas esse tipo de questão não tem por que a gente esconder. Porque a gente escolheu os nossos filhos, não tem por que, de forma alguma, eles não saberem disso. Então, e nunca eu cheguei neles e falei, olha, vamos sentar aqui. Você foi adotado. Isso nunca aconteceu, porque foi uma coisa... O Alan algo já natural. era mais... O Alan já tinha uma certa... Com 2 anos, já tinha uma certa noção do que estava... Que ele antes morava num lugar, e aí ele veio morar com a gente. Para o Davi, se eu quisesse, até poderia, de alguma forma, não falar. Mas não, sempre assim, as pessoas iam lá em casa para vê-lo quando chegou o Alan. Um monte de gente veio lá em casa vê-lo. Então, a gente sempre conversava com eles em relação a... Com o pessoal que vinha... então, porque no abrigo foi assim, a gente conheceu, nossa, o Alan fez isso, e a tia ela comentou isso. Então, nossa, quanto tempo que a gente ficou na fila, aconteceu isso. E ele brincando junto. Então, para ele sempre foi muito normal e natural. E mesmo para o Davi, que chegou depois, também, sempre comentava com ele. Quando trocava a fralda dele, eu lembro que eu falava, você nasceu do meu coração. Então, eu sempre conversava com ele. E depois também, ele ia crescendo. Assim, sempre foi muito claro. Eu lembro que é uma orientação que a gente tem nos grupos de adoção, para a gente comentar também, mas mesmo se não tivesse, era uma coisa que a gente iria fazer, que a gente ia comentar. Já tinha isso no coração de vocês? Sim, né? de comentar com eles, de não esconder de forma alguma. E sempre falar a verdade a qualquer momento. Tem vezes que a gente sabe que eles falam, que às vezes a gente nem está presente e eles comentam. Nessa semana mesmo, o Alan comentou comigo, que estava na aula e a professora estava dando algum conteúdo, e estava falando sobre aborto e tudo mais, e aí a professora citou alguma questão em relação, talvez, à entrega à adoção, comentando.
Aí ele falou baixinho, falou assim, eu fui adotado. Aí tinha uma menina que estava atrás dele e comentou, eu também. Aí ele virou, você foi? Você foi? Nossa, eu não sabia. Depois a gente Legal. conversa. Comenta, então comenta numa boa. Mas eles lidam bem, então, com isso? Sim, sem não problemas. É... Já teve época eles já fizeram questionamentos sobre a família biológica? O porquê? Então, o que a gente comenta com eles é, o que vocês quiserem saber, podem perguntar pra gente. O que a gente souber, a gente vai responder. O que a gente não souber, a gente vai responder aquilo que a gente sabe e talvez a gente pode procurar. Porque no fórum, o processo deles vai fica lá, tá lá arquivado. A gente pode, a qualquer momento, até lá, para entender e ler todas. São, assim, calhamaços de folhas, né? Que a gente pode lá ver direitinho tudo que aconteceu antes, tudo que aconteceu até o momento que eles foram desabrigados, né? E quando eles tiverem 18 anos, eles têm acesso a isso. Eles podem ir direto lá para também visualizar. Mas ler, vocês não fizeram isso, então? Vocês não tiveram essa curiosidade? A gente ainda não fez. Quando a gente vai lá quando a assistente social, a psicóloga, uma das duas, chama a gente para comentar, ela não lê com a gente tudinho, antes da gente conhecer, tanto um como o outro. Ela fala, olha, aqui está escrito isso. Então, ela vai passando pelo processo, não lê exatamente tudo, mas fala da história deles. Então, isso a gente sabe. Mas, linha por linha, a gente não leu ainda. A gente teve... O Alan comentou sobre a possibilidade da gente ler no meio da pandemia, da gente ir até lá. Aí eu cheguei a dar uma olhada no fórum, mas foi justamente na época que estava fechado, não podia, eles não estavam que precisavam agendar um horário para alguém ficar junto, principalmente se for menor, porque precisa ter um psicólogo que acompanhe e tudo mais. Tá. E aí a pandemia passou e a gente acabou não fazendo isso, porque durante a semana também às vezes mais difícil, mas enfim, a gente comentou, quando vocês quiserem, qualquer coisa, é só comentar o que a gente souber, o que a gente puder falar. E às vezes perguntam, e se perguntarem para vocês? E se quiserem conhecer? Eu falei, a gente vai ajudar, porque se fosse eu, me colocando no lugar deles, eu ia querer saber, talvez. Então, se quiserem saber, ok, a gente vai procurar. Se achar, ok, matou a curiosidade. Sim. Tá bom. Não, e é muito legal isso, também. Né? Dessa transparência, né? Desse diálogo aberto, né? Que vocês têm, que é tão importante. Né? Isso faz toda a diferença, né? E você, então, participa de um programa, né? Para incentivar a adoção, você com o seu esposo. Como que funciona esse trabalho de vocês, Dani? A gente começou, então, quando o Alan já estava com a gente, quando a gente começou a participar quando a gente estava querendo entregar os documentos no fórum para a segunda adoção, que foi a do Davi, nós ficamos sabendo de um grupo de adoção que estava abrindo na Igreja Batista do Povo. E aí nós começamos a participar de lá e quem começou tudo isso foi a assistente social que estava na época e que fez até o nosso processo com o Davi, que participou do nosso processo. E aí foram vários casais também novinhos que não tinham filhos ainda para adoção. Então, ela começou a programar palestras uma vez por mês, mais ou menos. E aí ela chamava profissionais, um psicólogo um dia, uma pediatra no outro, um psiquiatra no outro, para comentar de algumas questões, para tirar alguns mitos e para esclarecer algumas questões. E a gente sempre foi participando. Depois que os meninos chegaram, aí foram abertas 2 turmas, uma para o pré-adotivo e outra para o pós-adotivo. Então, no pós, a gente estudava um livro, alguma questão, e no pré, às vezes quem estava no pós era chamado para dar um testemunho no pré, para incentivar o pessoal, e fora isso, alguns profissionais. E aí, quando a gente veio aqui para a IBPV, no ano passado, a gente começou a divulgar também esse trabalho e fazer uma outra reunião, incentivando, que a gente vê que tem... que é muito necessário que o povo de Deus, que os cristãos que conhecem a Deus, que da mesma forma foram adotados por Deus, que nós somos adotados, que a gente possa fazer isso. E às vezes não só por uma forma por ter passado por um luto, talvez antes, por conta de não conseguir alguma questão, mas talvez por opção. E é uma questão que, assim, eu lembro que a psicóloga, quando a gente estava conversando em relação à adoção do Davi, ela chamou a gente de forma separada, eu e o Wagner. E uma das questões que ela comentou foi: como que você se sente por você não ter engravidado? Eu falei, eu não sou frustrada de forma alguma. Para mim, eu sou muito bem resolvida em relação a isso. Já tive um e estou super feliz na expectativa de ter um outro. E para mim, ok. Algumas pessoas precisam muito passar por essa fase, mas foi uma preocupação que ela teve em relação a mim. E eu falei, eu não tenho problema algum em relação a isso. Para mim, eu estou super bem resolvida e não
não preciso disso e tô bem e vou ficar melhor ainda quando ele chegar. Então, tudo ok. E como que você entende quais são os maiores mitos da adoção? Você que agora, né, além de ter a sua experiência também com outras famílias, quais são os maiores mitos? Ai, a gente ouve vários, assim, tem alguns clichês que a gente ouve. Ai, não sei a família que vem, não sei o DNA que vem, não sei se por um acaso pode ter alguma questão, algum problema, se os pais, por exemplo, usaram drogas, se a criança pode ter algum tipo de sequela, se não, se pode ter algum trauma, se pode desenvolver alguma outra questão, se, são essas questões que acho que assolam a mente de muitos. Mas tem questões, tem filhos biológicos que muitas vezes precisam fazer tratamento, que, enfim, tem várias questões que podem também acometer aqueles que são biológicos e da mesma forma os que são para adoção, não tem uma regra. Pode ter uma criança que seja filha de um casal que use drogas que tem algum tipo de sequela. Pode ser a criança que, da mesma forma, os pais tiveram, não tem nenhum tipo de sequela. Sim. Então, são questões que Não é tem muito como a gente arteiro, controlar, né? é muito, não tem como a gente exatamente controlar. Sim. Keila, você, uma moça jovem, né? Você sempre desejou ter filhos? Sempre desejou ser mãe? Eu quis, eu queria, mas não era meu sonho. Mas assim que eu e meu marido nos casamos, a gente ficou aberto para ter. Se viesse, a gente queria, e se demorasse, a gente estava tranquilo em relação a isso. E aí, com 6 meses de casada, eu engravidei. E, assim, Você tinha quantos anos? eu tinha 23. E aí, com 24, ela nasceu. Assim que eu completei 24, ela nasceu. Tá. Aí nasceu a Marisa, Sim. né? E como que foi o diagnóstico? Como vocês entenderam que ela estava dentro do espectro autista? Quando ela estava se aproximando de 2 anos de idade, a gente percebeu que ela não falava nada. Nada. E eu sempre fui muito falante. Minha mãe, e querendo ou não, sempre tem uma comparação. Minha mãe falava, nossa, com 9 meses você já falava tudo muito bem explicado. Aí eu até falo assim, será? E a gente começou a observar isso e ela não falava coisas básicas, que é mamã, papá, essas coisas. E a gente ouviu de uma conhecida, de uma parente, numa festa, se ela não era uma criança autista. Foi de uma forma rude, mas hoje em dia eu acho que abriu meus olhos para eu pesquisar sobre o que era o autismo. E quando eu pesquisei, eu achei muitas coisas, características na Marisa. E eu falei, mãe, a Marisa é uma criança autista. Aí minha mãe falou, eu também acho. E nisso a gente começou a pesquisar em vídeos e foi atrás de médico, mas aí não foi tão rápido, né? Como todos os pais de crianças autistas sabem, esse diagnóstico não é tão rápido. Por que tem tanta dificuldade para chegar no diagnóstico? Quais são as barreiras aí para isso? Porque eles precisam, acredito eu, porque precisa avaliar vários fatores. Não é tipo só, por exemplo, a Marisa é uma criança que tem seletividade alimentar. Mas, por exemplo, não é só a seletividade alimentar que faz ela autista. Ela é não verbal, ela tem seletividade alimentar, ela tem problemas com alguma textura de roupa. E aí eles precisam avaliar vários fatores para fechar o diagnóstico do autismo. Porque pode ter outras coisas, como pode ser só TDAH, pode ter só dislexia. Então, eu acredito que seja por isso que seja demorado. Acredito eu. Também porque a gente fazendo pelo SUS, a gente sabe que o SUS não é rápido, né? Sim, Nada sim. pelo SUS é tranquilo. E aí, quando vocês descobriram, né? Como que ficou o coração de vocês? Na verdade, meu coração ficou em paz. Tanto que quando a gente passou no neuro, ela já tinha um relatório da creche, já tinha relatório de fono, de terapeuta ocupacional. E aí a gente só foi pra ter a certeza, porque a gente já sabia. A gente já tinha certeza. A gente ouvia de pessoas próximas, ai, será? Porque as pessoas têm um pensamento da criança ou adulto que seja autista, daqueles que estão agressivos ou em crise, chorando no chão. Se a criança tá lá quietinha no canto, eles falam, não, ela não parece autista. Mas por quê? Se você não passou nem 15 minutos observando a criança, se você passar 15 minutos, você vai ver. A minha filha, ela tem várias estereotipias.
qualquer pessoa enxerga, mas por um pouquinho de tempo a pessoa fala, não, será que ela é mesmo? E quando a gente sai da sala do neuro, né, com papel, a gente entrega para uma outra enfermeira e elas ficam olhando para mim, para minha mãe, e você tá tudo bem? Tá tudo bem. Ela, todas as mães que saem com esse papel saem daqui chorando, muito magoadas. Eu falei, não, eu tô tranquila, eu já sabia. Então, no primeiro momento, é um susto. Uhum. Porque tudo que é desconhecido é muito assustador. Sim. E igual às outras pessoas que não conhecem, eu também já imaginava aquelas crianças que só ficam chorando, se debatendo. E não, é porque são níveis de suporte, né? Cada autista é único, então não tem como saber, só você acompanhando mesmo. Uhum. E aí ela é não verbal. Isso. Hoje ela tá com 4 anos. 4 anos, é isso. Tem alguma expectativa dela vir a falar? Como que é o tratamento dela? Sim. Hoje em dia ela tá começando a soltar as palavras. Ela repete muito o que a gente fala. Mas o problema dela é formar uma frase. Por exemplo, que ela quer comer ou que ela quer ir ao banheiro. Mas ela fala bastante coisa solta. Por exemplo, ontem ela viu a imagem do urso. Aí ela veio e falou, urso? Aí eu falei, é o urso. Aí ela, urso polar. Aí a gente, uau! Porque agora que ela tá... É a mesma expectativa da mãe que tá vendo o filho aprender, só que um pouquinho mais tarde. Então, sim. todo mundo lá, qualquer coisa que ela fala, assim, olha, vocês estão ouvindo? Uhum. Mas é só no formato de frase. Por exemplo, ela canta, que você entende. Ela canta certinho com as palavras. O problema é formar a frase. Então, assim, a fono falou, não, ela vai falar. Só que tem crianças que desenvolvem isso da noite pro dia e tem crianças que demoram. E aí tem expectativa da fala, sim, mas não sabemos quando. Mas eu creio que está bem mais próximo do que longe. Porque essa questão de não falar, né? A gente fica tão querendo ouvir o que a criança está sentindo, querer ouvir uma mãe. Exatamente. Né? Ainda mais eu. Que você muito. falou que gosta muito de falar. Sim. Você tinha comentado comigo, a gente conversando também anteriormente, da escolinha, que ela chegou a passar fome na escola. Sim, quando ela ia para creche. Por orientação, eu nunca quis colocar ela em creche, né? Porque eu trabalho em casa, então eu imaginei, eu vou colocar ela na idade que tem que colocar, não vou colocar ela na creche. Uhum. Aí a médica falou, coloca na creche, porque talvez seja falta de interação com outras crianças, por isso ela não soltou a fala. Aí eu, contra a minha vontade, falei, tá bom, vamos tentar essa alternativa. E aí na creche, eu expliquei que a gente estava achando que ela era autista, que ela não comia as comidinhas que estavam lá. Ela come só uma fruta, por exemplo. Lá eles dão banana, maçã, uva. Ela só come maçã. Então eu falava assim, então no dia que não tiver maçã, ela não vai comer. E outras coisas, pãozinho, nesse caso ela não come nada disso. Então eu posso, por exemplo, trazer o mucilão dela? Não pode. Aí, mas ela vai ficar das 7 da manhã até as 5, sem comer. Mãe, não, a gente vai incentivando. Até uma forma. De repente, ela vendo as outras crianças comer, ela come junto. Aí eu olhava pra minha mãe, assim, não estava confiante, mas falei, vamos tentar. De repente, por falta de tentar, não vai ser. E dito e feito, ela ficou esse ano e era uma briga, eu indo lá, e elas me chamando, a Marisa não tá comendo. Eu falei, mas eu avisei vocês que a Marisa não come. Eu posso trazer um biscoito biscoito de polvilho, bolacha de água e sal, que é o que ela come em casa? Não, porque tem uma nutricionista. Então, isso me deixava muito chateada. Eu saía de lá chorando, eu chorava muito, batia o pé que, vocês não estão enxergando. Mas ela não tem um laudo fechado, mas era uma coisa que todo mundo enxergava. Sim. Não precisava de um laudo, de um papel. E ela chegava em casa, ela descia da perua já desesperada, com fome. Então, a gente já tinha que estar com a coisa assim na mão para ela comer. E era muito triste. E eu falei para minha mãe, desse ano, se precisar ficar na creche, eu não vou deixar mais. Foi aí que no outro ano, ela já maiorzinha, eu e meu marido conversamos, decidimos colocar ela na escolinha. E aí a gente pode enviar o lanchinho que ela come. Aí a gente ficou bem mais seguro em relação a isso, né? Dela não ficar tanto tempo sem comer. Meu Deus, gente, que absurdo. Um absurdo. Várias pessoas, depois que eu conversei, falaram, não, você poderia ter ido atrás, ido pra justiça, porque isso não pode fazer de jeito nenhum. Sim. Como assim a nutricionista não permite? A criança vai ficar das 7 muito tempo. Mas, assim, eu não me culpo, né? Porque eu fico assim, sempre assim, vou tentar isso, vai. As pessoas falam, faz isso. Eu, tá bom.
Tento. Uhum. De falta de tentar, não vai ser, Uhum. né? Mas aí, hoje em dia, olhando, eu falo, jamais que eu vou colocar minha filha numa situação dessa de novo. Sim, sim, foi um aprendizado, Sim, né? E com como que certeza. é a rotina dela tem tem tratamentos específicos? Como que é a rotina de vocês por Sim, hoje conta em dia a disso? gente tá em espera pelo tratamento. A gente começou a fazer pelo SUS, como falei. E só que tá demorando muito e já colocamos em mente que agora do meio do ano não passa. Vamos atrás de um convênio, porque não consegue, é muito demorado. Ela tá muito atrasada, por exemplo, na escola, né? Ela sabe as letras, ela sabe os números, mas ela não acompanha de escrever, essas coisas. Ela precisa ter acompanhamento. Todo mundo sabe que qualquer criança eu acho que deveria ter um acompanhamento psicológico e os outros. Mas ela, então, mais ainda. Então, hoje em dia, ela está sem acompanhamento, mas eu acredito que essa escolinha que hoje ela tá ajudou muito, muito, assim, na interação, em ter curiosidade para tocar em outras texturas e essas coisas. Então, ajudou bastante. Ela quis experimentar coisas novas, então ajudou bastante, mas a gente está atrás desse acompanhamento de fono, terapeuta ocupacional, psicóloga. É uma equipe multidisciplinar. A gente também está na espera disso, mas sabe lá Deus quando que vai chegar, né? Uhum, sim, sim. E, assim, a gente como mãe, claro, a gente sempre se preocupa com o filho, né? Sim. Pensando no futuro, lá na frente. Eu acredito que você tem uma preocupação até extra, né? Por conta disso. Sim. Eu acredito que hoje em dia, não tanto. Porque quando eu comecei a cogitar a hipótese dela ser uma criança autista, eu me preocupava muito. A minha cabeça era só lá na frente. Como que as pessoas vão ver ela? O que vão falar dela? Nunca era comigo e ter uma filha autista. Era sobre como que as pessoas iam tratar ela. E quando eu não tivesse, como é que ia ser? E eu comecei a ficar muito ansiosa. Aí teve um momento que eu parei e falei, não vou me permitir passar por isso. Certo. Deus faz as coisas tudo certinho. Então, eu vou viver o hoje. Que nem a questão da fala. Eu já me preocupei muito. Eu falei, meu Deus, será que eu não vou ouvir minha filha conversando comigo? Aí eu falei, não vou me martirizar. Eu vou esperar o tempo. Tudo tem seu tempo. Sim, e o meu tempo sim. vai chegar. E eu estou bem tranquila em relação ao futuro. Eu escolhi não ficar pilhada, porque é muito pior. Você tá certíssima, é isso aí. É muito pior. É isso aí. Quando eu falo com tranquilidade, as pessoas falam, nossa, que bênção. Eu falo, mas foi uma muito bênção, porque uma luta minha interna. a gente vê, né, algumas mães muito machucadas, né, carregando um peso Sim, que não é delas, esse peso, sim. né? E um filho autista não é um peso, né? Um Não. filho não é um peso, né? Muito pelo contrário, Sim. é bênção, é herança, né? O Exatamente. que você acha que falta da parte das pessoas em geral, dentro da igreja, na escola, na sociedade, para a gente saber lidar melhor com isso? Eu acredito que é conhecimento. Não tem outra coisa. Buscar saber, se informar mais. Porque as pessoas têm uma coisa tão característica assim, e não é isso. O espectro é enorme. Cada autista é único, igual o ser humano. Cada um individual, Cada um de tem um o seu jeito. Não vai ser. jeitinho. Exatamente. Não vão ser os autistas que vão ser todos do jeito que as pessoas imaginam que são. E se as pessoas buscassem conhecer mais e entender mais, saberiam como lidar em algumas situações. Por exemplo, a minha filha, ela não é muito de abraço com pessoas que ela não conhece. Agora, se ela for com essa cara, ela até cansa de tanto que ela abraça e beija. Olha, Mas, por exemplo, ela não tem esse costume de pedir colo. Ela pediu colo pra uma pessoa, a pessoa falou pra mim, o que eu faço? Eu falei, se você quiser, dá um colo pra ela. Ela é uma criança, como qualquer outra. Antes do autismo, ela é um ser humano. Antes do autismo, ela é uma criança. Então, criança gosta de brincar, criança gosta de correr, criança gosta de gritar, chora pra chamar atenção. Então, ela faz tudo que outra criança faz, só que tem algumas limitações e tem coisas que são um pouco mais difíceis pra ela. Isso que é a dificuldade das pessoas entender. Não só a criança, como os adultos. Que são, atrás do autismo, tem o ser humano. Que todo mundo só quer ser entendido. E eu acho que é isso, buscar por conhecimento. é interessante isso, interessante. Inclusive, né, você traz a sua filha na igreja, participa do culto, normalmente, na salinha, você não exclui ela. Não, né? nunca. E isso é muito importante, porque é um incentivo, inclusive, né, para outras mães que acabam isolando a criança, e aí é pior. É né? porque eu acredito que as mães como eu
já tive, tem muito medo da reação das pessoas. Porque, infelizmente, ainda tem muito preconceito. Tem muito olhar, tipo, segura essa criança. E aí eu acho que é por conta desse medo. Não de querer esconder a criança, mas de realmente proteger ela. E porque as pessoas têm muito olhar ainda. Eu lembro que, assim, teve a pandemia, né? Depois que passou a pandemia, eu fui voltando aos poucos para a igreja, porque era difícil para mim não lidar com o jeito dela, lidar com o olhar das pessoas. Até que, assim, hoje em dia, eu falo, é uma criança, gente. Uma criança é uma criança, tá aí brincando. Às vezes, quer uma coisinha, faz uma birra, eu falo, normal. Gente, ela tá só fazendo uma birra. E tá tudo certo. Mas, assim, as mães não têm que esconder, têm que levar os filhos para passear, para os ambientes que frequenta, porque como que vai acostumar ele se não for desse jeito? Sim. Claro, tem uns que têm mais limitação, com barulho, com iluminação. Respeitando o limite do seu filho, você precisa, sim, deixar ele viver, né? Que eu quero criar minha filha para o mundo. Eu não quero criar ela para ficar ali numa bolha, com medo. Não, eu quero que ela seja independente. É meu maior sonho, que ela seja independente. Então, eu preciso incluir ela na sociedade. E ela ama vir para a igreja, ama ficar na salinha. Apesar dela não interagir tanto com as crianças, ela ama ambiente com criança. Então, fica um pouco mais fácil para mim. Eu acho que eu fui privilegiada. Deus me deu o privilégio. E você falou desses olhares, né? É uma coisa que te incomoda ainda? Ou você já aprendeu a lidar? Não, hoje em dia não. Hoje em dia não. As pessoas podem olhar, eu finjo que não tô nem vendo. Se eu ouvir alguma coisinha, eu sou já daqui e falo assim, oi, é o quê? Ela é uma criança autista, aí eu já explico. E aí o pessoal fala, não, mas ela nem parece. Eu falo, parece sim, é que você não observou direito. Mas porque hoje em dia não, eu lido super bem. Aí, às vezes, quem tá comigo fala, tá se incomodando. Eu falo, deixa pra lá, não falando nada, tá tudo certo, pode se incomodar. E como que você trabalhou isso no seu coração? Foi dessa mesma forma de olhar o futuro. Eu comecei a pensar, eu não tenho que ter vergonha dela. Ela, como outra pessoa, cada um tem o seu jeitinho. E esse, querendo ou não, é o jeitinho dela também. Então, eu falo para as pessoas, ela é assim mesmo. Às vezes, as pessoas falam com ela, ficam falando, e ela nem olha, nem responde, né? Aí, às vezes, a pessoa fica meio sem graça e eu falo, é porque ela é autista, ela não vai te responder, mas ela tá te ouvindo. Porque o pessoal fala, ela não tá me ouvindo? Eu falo, tá, mas é que no momento que ela quiser, ela interage com você. Essa é a diferença das outras crianças que as mães falam, né? Fala com fulano, cumprimenta. E ela não é forçada a nada. Ela é tudo o tempo dela. E eu sou assim, né? Fiquei assim, né? Depois de muito chorar. Chorei muito, até final do ano passado. Aí, depois eu falei, quer saber? Vamos viver um dia de cada vez, vai dar tudo certo. É isso aí. E aí você vai criando uma filha forte. Isso. Né? Da mesma forma, seus meninos também, né? Com autoestima lá em cima, né? Sabendo da história deles, mas entendendo que eles foram escolhidos por amor. Né? E a Dani também tem um trabalho muito bonito com Libras, né? Como que surgiu? Porque eu vejo que às vezes você fala e tá aqui também. Não, né? É natural, segurar minha mão, automático. Mas começou, nós éramos da Igreja Batista de Vila Mariana, antes de virmos para cá. Nós chegamos aqui faz 2 anos e meio, mais ou menos. E lá, quando eu era adolescente, chegou uma pessoa que sabia Libras, tinha aprendido há pouco tempo e falou que ia dar um curso lá e trouxe alguns amigos que eram surdos. E aí, coisa de adolescente, me interessei, comecei a participar e desde então gostei muito, me apaixonei. Se tornou um ministério mesmo, né? Porque aí lá todas as programações começaram a ser interpretadas, cultos da manhã, da noite, no sábado tinha um grupo de louvor, uma estação louvor que chamava, então a gente sempre chamava surdos, eles participavam. E aí tudo começou a ser interpretado e aí eu que estava aprendendo, comecei a participar também. E continuei. E aí o seu esposo também chegou Exatamente. Quando a gente se conheceu, ele não sabia nada sobre surdez, mas ele logo se interessou, ele já era professor, ele dava uma aula numa escola regular, e ele se interessou, aprendeu Libras e foi para uma escola para surdos. E aí continuou se desenvolvendo, trabalhou 20 anos na escola, virou coordenadora e está super envolvido agora. A gente ficou na igreja todo esse tempo, desde então, da adolescência até
antes da gente vir para cá. Aí a gente ficou no ministério. E aí a gente veio para cá também com essa proposta, quando a gente conversou com o pastor Dimas, de trazer um ministério para cá, de começar um ministério com surdos aqui, porque por aqui a gente sabe que tem muitos surdos e não tem. Tinha uma igreja aqui próxima, que não tem mais, mas alguns surdos, um outro casal que vem aqui falou: eu via a informação aqui na frente da igreja passando de ônibus, então tinha lá as mãozinhas. Falei: que bacana, veio aqui num dia, e aí uma outra vez eles vêm aqui também com o filhinho. Mas isso começou lá atrás, e aí veio crescendo só a vontade de aprender cada vez mais. Ministério com adoção, ministério com o público surdo. Keila também, logo também vai encabeçar aí algum ministério. Você vê uma pessoa segura, né? Segura dos seus sentimentos, forte, né? Passando isso para sua filha. Então, não tem como não chamar atenção, né? É para inspirar outras mulheres, não é à toa, né? Deus sabe o que faz, com certeza. Exatamente. Essa é sempre a minha esperança. E eu falo assim, gente, Deus sabe o que faz. Só vamos entregar na mão dele. Sim, ele não erra, né? Com certeza. Eu queria que vocês deixassem aí uma mensagem, meninas. A gente vai chegando o Dia das Mães, né? Então, mães especiais que vocês são, né? Toda mãe é especial, né? Toda mãe. Sim. Porque a mãe é uma palavra tão doce, né? Sim. Queria que vocês deixassem aí uma mensagem para a gente finalizar nosso episódio. Mãe, justamente, por ser tão doce, uma palavra que tem tanto amor, esse amor pode ser levado não apenas nesse período, nesses 9 meses, mas de gestação. Às vezes é um pouco mais, né? No caso dos meus meninos, mas enfim. Características físicas na adoção, talvez até uma ou outra aconteça. Da mesma forma que eu ouço, que você ouve, ela nem parece. Às vezes tem pessoas que falam, nossa, nem parece que eles foram adotados. Mas o Alan, por exemplo, fisicamente, a gente é bem diferente. Mas a gente percebe trejeitos, questões no dia a dia, que a forma de falar, o que comer, o que fazer, a forma de ver se a água do chuveiro está quente ou não, a gente percebe que é igualzinho, que fica muito parecido com aquilo que a gente faz. Então, não é esse período de 9 meses que acaba fazendo toda a diferença. Isso não é diferente de forma alguma. São várias outras questões, todo o conhecimento, todo o desejo prévio de ser mãe, depois tudo que a gente passa, tudo que a gente vai aprendendo. Então, assim, a adoção é espelhar aquilo que a gente já passou. Não fisicamente, mas espiritualmente. Então, a gente espelhado no físico, aquilo que a gente passa, a nossa relação com Deus, a gente repassar para o próximo. Então, tem alguns versículos que a gente pode ver na Bíblia que demonstram um amor tão grande que Deus teve por nós, e porque a gente não passar para uma outra criança, ok, não tem o nosso sangue. Assim, não tem o nosso sangue, mas coincidentemente o Alan tem o mesmo sangue que eu, o mesmo tipo sanguíneo que eu. Olha, e o Davi o mesmo do Wagner. Nossa. Mas, então, às vezes não corre o mesmo sangue. Tem questões no médico, às vezes que a gente vai, olha, tem um rinite, ele também tem. Eu falei, mas não tem relação alguma, porque a gente adotou, então tem algumas questões assim. Então, às vezes até tem algumas proximidades. Mas não é a questão do nosso DNA estar ou não que impacta no nosso relacionamento, que é muito gostoso, vale muito a pena. Bom demais. Keila. Bom, eu posso dizer para as mães que as tentantes e as não tentantes, as que escolherem adotar, que aquela frase padecer no paraíso é um pouco verdade, mas no final dá tudo certo se você colocar a esperança em Deus, né? Sim. E confiar que Ele sempre vai fazer tudo certo. E é isso. É isso, sempre confiar em Deus e dar tudo certo. Amém. É isso aí, meninas. Obrigada, viu? Por compartilhar a experiência de vocês. Que Deus continue dando força, porque a gente sabe que, né, é um desafio diário, né? Sim. Independente das circunstâncias. Mas é bênção de Deus, né? Sim. Então, obrigada aí por vocês estarem aqui com a gente. Eu que agradeço. Muito obrigada. Gente, obrigada. Espero que vocês tenham gostado, tenham sido edificados. Ficamos por aqui. Até a próxima.